Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. Hoje eu vou bater um papo com o Dr. Marcelo Bossuat. Vou até perguntar para ele se eu acertei a pronúncia do nome dele, ele vai aparecer no seu vídeo aí. Ele é idealizador do Brasil Sem Alergia e também presidente do Brasil, idealizador, né, e presidente, né, do Brasil Sem Alergia. Fundador, né, meu? Acertei o teu nome? Bossuat? Bossuat, acertou perfeito, Sérgio, perfeito. Ah, então eu tô com a pronúncia boa, hein, rapaz? Falei, cara, vou ver se eu acerto aqui. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Sérgio. Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado pela Alesp Conecta. Queria saber um pouco mais sobre o projeto. Nos sentimos muito honrados por vocês estarem entrando em contato conosco. Muito obrigado. Não, a gente é que agradece a tua participação e o tempo, né, que você está dispondo aí. Você é médico também, então eu sei que é uma correria, né? Médico é aquela loucura, né? Eu que agradeço, a gente que agradece em nome da Rede Alesp. E eu queria já começar, então já tocou direto no assunto, né? Já tocamos aqui, que você falasse um pouquinho do projeto Sem Alergia. Como é que, já que você é o fundador, né, desse projeto, conta pra gente. É verdade, Sérgio. O projeto Brasil Sem Alergia já é um projeto que existe há 15 anos. Eu e minha esposa, a doutora Patrícia Schlinker, nós éramos médica também, né? Médica também. Minha esposa continua ainda nas fileiras do Exército Brasileiro. Naquela época, nós tínhamos um amigo, um cabo do Exército, que ele trabalhava num projeto social numa comunidade na Baixada Fluminense e nos convidou para que nós pudéssemos, através do nosso expertise na área da alergia, pudéssemos, de certa forma, poder contribuir com essa comunidade, com esse local onde realmente tinha uma carência, né? E, para nossa surpresa, o pouco de tempo que nós nos dedicamos a esse projeto deu uma repercussão assim, a nível nacional, né? Realmente foi algo assim, alergista trabalhando em comunidade carente, naquela época era algo inédito. Hoje você já tem vários tipos de atividades, né? Mas naquela época realmente era algo muito inédito. Infelizmente, as classes D e E nunca tiveram acesso adequado à metodologia do tratamento de alergia, né? Porque, bem, na verdade, não que não tivesse acesso aos médicos, sim, tinham acesso aos médicos, iam na unidade de emergência, iam nos hospitais, você acabava tendo aquele tipo de medicação, mas não era uma medicação específica, não tinha um cuidado, lógico, que não tinha uma formação adequada também, mas um cuidado de usar uma metodologia que ensinasse o organismo a não ter mais o processo alérgico, que criasse memória dentro do organismo, fazendo com que o paciente permanecesse bastante tempo, ou às vezes a vida inteira, sem ter aquele processo alérgico. Então, realmente, para nossa surpresa, foi uma grande novidade para aquela comunidade e, consequentemente, acabou traindo muita atenção da mídia e, de uma hora para outra, nós tivemos uma repercussão a nível nacional com a nossa ação pessoal, meu e da minha esposa, nessa comunidade. Então, a partir dali, nós fomos convidados pela Cruz Vermelha Brasileira a nós atuarmos na Cruz Vermelha no Rio de Janeiro. Ficamos 6 meses na Cruz Vermelha Brasileira e depois, então, até por questões logísticas também, porque não tinha condições de nós atendermos todos aqueles pacientes naquele local, migramos para a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, a convite do presidente Daniel Coelho Nascimento, e até hoje permanecemos junto com eles em Nova Iguaçu e também nas outras unidades do Brasil Sem Alergia, que não são vinculadas à Cruz Vermelha, né? Hoje nós temos justamente uma parceria de atividade com a Cruz Vermelha, de Nova Iguaçu e de Iguaba, e unidades próprias, inclusive um ônibus itinerante. Nesse tempo, o tempo passou 15 anos aí de atividade, e que, de certa forma, já atendemos 500 mil pacientes. São 500 mil pacientes atendidos no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. Atuamos também um período em Curitiba, estamos indo no próximo mês para o Nordeste, para podermos também atender a população do Nordeste, com unidades fixas e também com a nossa ação itinerante, o nosso ônibus itinerante do Brasil Sem Alergia, que tem ambulatórios, tem consultórios, tem toda a estrutura preparada para receber esses pacientes. Isso sem custos para as pessoas, eu digo assim, como é que é o projeto? Não, então, ele tem algum...
Brasil Sem Alergia, sendo bem sincero aqui, nós batemos as portas de várias entidades governamentais, mas até então todas elas tinham já Aham. programas de atenção à saúde e que, de certa forma, não entenderam o Brasil Sem Alergia como uma necessidade. Então, nós criamos um modelo onde o tratamento, parte do tratamento é gratuito e parte oneroso, ou seja, facilitando a acessibilidade do paciente que não Certo. tem uma alta, entendeu? Ou seja, nós criamos uma empresa com fins de inclusão social, aonde parte do tratamento é gratuito e parte oneroso. E hoje nós estamos inaugurando, há 3 meses, nós inauguramos uma associação, Associação Brasileira Beneficente de Apoio ao Alérgico, que a sigla é. E essa associação, ela justamente vem para melhorar nossas atividades. Nós vimos que, através da associação, a gente vai conseguir, então, ter uma abrangência muito maior do que uma ação individual ou uma ação através de empresas de fins de inclusão social. Quer dizer, você acabou de citar e de falar que vocês vão, né, através do projeto, fazer nessas cidades, principalmente o Nordeste, que é uma região também mais carente, né? A gente sabe disso, né, doutor Marcelo? E O sendo grande itinerante, problema como você falou, itinerante dentro de um ônibus, tudo, e por isso que eu queria entender um pouco melhor, né, se realmente era gratuito ou você acabou de explicar que uma parte sim, outra não, né? com a associação, a gente pretende criar um mecanismo de gratuidade até para... Porque a associação nos vai permitir captar recursos com mais facilidade e também nos vai permitir... Nós temos o chamado crowdfunding, que é uma metodologia muito utilizada nos Estados Unidos, que é o financiamento coletivo. Então, a gente vai poder receber doações e também, através de fornecimento de insumos, de produtos e várias outras situações, poder redirecionar ele que mais... Né? Lembrando que 35% da população mundial tem algum tipo de alergia, ou seja, 1/3 da população mundial tem algum tipo de alergia, é muita gente que tem processo alérgico. E, infelizmente, criou-se um mito em relação à alergia, que a alergia era só doença de rico. Porque, eu não sei se você sabe, É, Sérgio, existe uma teoria dentro da alergia chamada teoria da higiene. O que é a teoria da higiene? Quanto mais higiênico você for, maior a chance você tem de ter processo alérgico, porque você está recebendo menos toxinas bacterianas, menos poluição, menos coisas que, de certa forma, não induziriam uma resposta imunológica adequada, entende? Então, assim, isso é uma teoria que está muito questionada, essa teoria, até porque o Brasil porque você está dizendo que quanto mais limpo você for, mais no popular, mais né? alérgico Quanto mais você limpo você seria. for, mais você tem chance de pegar alergia, Exatamente. de ser Então, durante alérgico. muito tempo, ficou esse mito, né, no meio da comunidade científica, e também isso acabou se Uhum. refletindo nas autoridades, dizendo: se a alergia é doença de rico, não vamos investir no pobre. E o Brasil Sem Alergia, junto com as Santas Casas da Misericórdia, falando aqui especificamente aonde eu me formei, que é a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, o professor Luiz Weber Bandeira, que é o chefe de serviço, que é a Casa do Pobre, onde atende pessoas pobres, necessitadas, que realmente não têm condições de se tratar adequadamente. Essas unidades sempre souberam que não é bem assim, entende? Que a grande maioria dos pacientes que nos procura são pacientes realmente necessitados, que precisam de uma atenção específica na área de alergia, que muitas das vezes moram em lugares que não têm um saneamento básico adequado, ou seja, lugares que, de certa forma, fossem contrários a esse mito, né? A essa assertiva de que alergia é doença de paciente rico, né? Então, de certa forma, a gente veio para tentar trazer essa metodologia, uma metodologia realmente que faz diferença na vida do paciente, que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico, que cria a memória imunológica, faz a produção dos chamados linfócitos T reguladores e também dos anticorpos bloqueadores, que é o uso da imunoterapia, das vacinas antialérgicas, associado a um aconselhamento de controle ambiental e as medicações pertinentes, certamente, para o quadro do paciente alérgico. Mas você tem, falando nisso, né, dessa situação que muita gente tem, né, e até, claro, né, por devidas situações, como você citou agora, né, da questão do rico, né, desse mito aí, que para mim é um mito também, pelo amor de Deus, mas a alergia, o tratamento,
ela pode ser eliminada ou a alergia ela é um tratamento contínuo? Quer dizer, você para sempre vai ter que estar tomando a medicação ou tomando, não sei, o antialérgico, não sei. Ela pode ser findada ou não? A questão toda da alergia, existe uma confusão muito grande. Porque a alergia não tem cura. Certamente, a alergia não tem cura. Por quê? Porque a alergia não é uma doença. A alergia é uma desregulação do sistema imunológico, né? Por assim dizer. É lógico que isso é muito mais complexo. Você tem vários outros tipos de manifestações imunológicas não alérgicas que, de certa forma, podem até se manifestar como uma alergia. Mas vamos tentar aqui exemplificar para deixar a situação mais fácil para o telespectador entender. A alergia é uma desregulação do sistema imunológico. Então, suponhamos que você pegue um carro com um motor desregulado. Aquele motor está ruim? Não está. Aquele motor está bom, ele só precisa ser regulado. Então, a mesma coisa acontece com o sistema imunológico da gente. O sistema imunológico da gente não precisa ser curado, ele precisa ser regulado. Ele está exacerbado para uma parte da balança que não deveria estar em grande quantidade, que é a chamada resposta T2, ou mais antigamente a gente chamava de resposta TH2. Essa resposta TH2 é que estimula a produção do principal anticorpo que causa alergia, chamado IgE, ou seja, a resposta IgE mediada, que causa rinite, causa obstrução nasal, causa faringite, a sinusite, a bronquite, né? Aí sim... Tudo com it, né? Tudo com it. Aí esse motor desregulado nosso, né, por assim dizer, fazendo essa metáfora, esse motor desregulado, certamente vai levar a doenças mais complicadas, né? Você vai levar uma sinusite com uma infecção bacteriana, você vai criar um ambiente favorável para a proliferação da bactéria, você vai levar ao remodelamento brônquico, ou seja, um paciente com asma, ele acaba tendo seu pulmão mais endurecido, ele além de ter um processo obstrutivo, ele acaba também tendo um processo restritivo. Você pode levar infecções oportunistas na pele, num paciente com dermatite atópica, aí sim vai levar a doença, aí sim essas doenças são curáveis, entende? Você cura essas doenças, você faz o antibiótico, você faz o corticóide, você faz a medicação, você faz o antihistamínico, antialérgico, você cura. Mas a alergia não. A alergia não tem cura porque não é uma doença, é uma desregulação do sistema imunitário que leva, sim, a complicações de doenças. Então, como é que você faz para resolver um processo alérgico? Regulando seu sistema imunológico, e a regulação ela é feita de várias formas, incluindo o controle de ambiente, que é muito importante o paciente entender o que é o controle de ambiente. Então, resumindo, não tem cura porque não é uma doença. Talvez por isso, né, você não tenha tido até agora esse apoio, eu digo, vamos dizer assim, do governo, não é? Por não classificarem a alergia como uma doença, né? A alergia em si, essa desregulação do sistema imunológico, sim. Então, por exemplo, nós inclusive tivemos em contato com uma esfera governamental, que eu até prefiro não dizer sobre isso, mas a resposta que eles nos deram é que eles já tinham um polo de asma, que é uma doença, né? E, sim, consequentemente, não teriam, então, interesse. Então, assim, mas a verdade é que o mal a gente mata pela raiz, né? Então, se você deixa o seu sistema imunitário regulado, se você deixa justamente a sua imunidade com toda aquela regulação do sistema imunitário, você acaba não tendo as suas consequências, são as doenças, dentre elas a asma, né? E a asma, bem da verdade, boa parte das asmas são alérgicas. Vocês têm as asmas não alérgicas e as asmas alérgicas, né? A asma alérgica, por sua vez, ela também tem várias classificações que eu não vou entrar aqui, mas a gente sabe que um paciente com asma, se ele tratasse uma simples rinite, ele não evoluiria para asma, porque a asma, bem, na verdade, pode vir de uma obstrução nasal, de uma inflamação do nariz, que evolui para sinusite, que pode evoluir para um outro problema chamado gotejamento pós-nasal, aquela secreção espessa, infectada, inflamada, que cai no seu pulmão, e no que cai essa secreção no seu pulmão, acaba havendo, então, um broncoespasmo, e acaba havendo, então, o processo de asma. Então, assim, a asma, inclusive, pode levar, depois, se não tratada adequadamente, até um enfisema. Então, você vê como a atenção, muitas das vezes você orientando o paciente a fazer um controle de ambiente, retirando tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, forrando o seu colchão e travesseiro com material impermeável do tipo napa, PVC ou plástico, porque nós sabemos que o colchão e travesseiro é o lugar que mais tem alérgenos ali dentro, né? E a gente deita no colchão e travesseiro, a gente roça a nossa pele no colchão e travesseiro, aquela pele entranha no colchão e travesseiro e ela serve de alimento para o ácaro. O ácaro,
que é o principal causador do processo alérgico, é aquele bichinho pequenininho que ninguém vê, que é parente das aranhas, é um aracnídeo. Ele se alimenta basicamente de queratina, que é uma substância contida na nossa pele. Então, assim, você vê que, bem na verdade, essa conversa que nós estamos tendo pode ajudar muita gente até a não precisar se tratar, até a não precisar procurar um médico. Porque se você tem uma alergia inicial e se você faz um excelente controle de ambiente, forrando colchão travesseiro, retirando tapete, cortina, café, tudo isso, inclusive evitando também produtos químicos com cheiro forte que irritam, que venham a irritar a sua mucosa respiratória, você às vezes nem precisaria procurar um atendimento médico, porque você não desregularia o sistema imunológico. Você não faria com que você tivesse um processo de hipersensibilidade alérgica mediado pelo anticorpo IgE. Então você vê como é importante, né, o paciente ele tomar cuidado para que ele evite doenças graves como a asma, como a rinite, como a sinusite e também como a própria dermatite atópica. Lembrando que uma simples rinite pode levar a uma asma, né? E é algo realmente que assusta a gente, porque você poderia ter matado o mal pela raiz já há muito tempo. Mas, doutor Marcelo, eu queria até tirar uma dúvida com você, viu? Que eu já fiz. O que você fala desses testes, né, antialérgicos, né, que você faz para descobrir, né, do que você tem alergia? Isso é vero? Como é que é? Porque uma vez eu fiz esse teste, um teste de, né, até para saber do que, aí acusou que eu era alérgico a fumaça e milho. Olha isso. O que acontece? Continuo comendo milho até hoje, né? Continuo. Só se for dos outros, eu não sei, mas cheiro, alguma coisa. Nunca tive nada disso, né? E o teste acusou. É um teste que é feito, né, no laboratório, feito. Eu não sei até que ponto isso é. Né? Vamos lá. Vamos botar aqui o pingo nos is, né? Primeiro que a gente tem vários tipos de testes. Nós temos o teste de punctura, que é de leitura imediata, onde a gente mede indiretamente como é que está a quantidade de IgE no seu organismo, né? O anticorpo IgE, porque a gente sabe que o anticorpo IgE é aquele que se liga na célulazinha chamada mastócito e rompe o mastócito, e nesse rompimento do mastócito acaba havendo então a liberação da histamina, tá? Que é o principal também mediador. Então, aquele testezinho que você pinga umas gotinhas na pele e dá aquelas pápulazinhas avermelhadas, é um teste... Sim, aquelas reações. De uma sensibilidade muito boa e também de uma especificidade razoável, entende? Até porque hoje os extratos alergênicos utilizados são extratos padronizados, a grande maior parte são extratos com registro na Anvisa, ou seja, por ter o registro na Anvisa tem que ser padronizado e, consequentemente, acaba tendo sendo bastante fidedigno. Agora você tem as outras formas de medição do anticorpo IgE específico, né? Que é o anticorpo IgE para aeroalérgenos, para alérgenos em gerais, aeroalérgenos, alimentos e assim por diante, né? E também para os componentes, que hoje é uma evolução, essa questão da medição do componente da proteína alérgica, né? Porque muitas das vezes suponhamos, você antigamente media o ácaro inteiro, né? Você media a Bloma tropicalis, por exemplo, você media o Dermatofagotes pteroníceos, o Dermatofagotes farini. Usando como exemplo aqui o Dermatofagotes pteroníceos, que é um tipo de ácaro, um tipo de bichinho que causa o processo alérgico, hoje você pode medir os componentes dele, o DERP1, o DERP2, o DERP23, né? Porque esses componentes, você sabendo, então, a nível molecular, qual tipo de alérgeno realmente está fazendo o processo alérgico em você, vai ser muito mais eficaz o tratamento, porque a gente sabe quanto mais específica é a imunoterapia, quanto mais específica é a forma de dessensibilização do seu organismo, mais ela é eficaz. Então, a gente acaba tendo uma evolução muito grande da medicina, inclusive na resposta clínica. Eu, quando me formei, já faz bastante tempo, não vou dizer aqui para vocês não fazerem o cálculo da idade, mas eu, quando me formei, você não tinha essa especificidade tão grande, entende? Você não tinha como tratar de uma forma assim, extremamente eficaz o paciente. Muitas das vezes o paciente ele demorava muito tempo para ter uma resposta clínica. Hoje não. Hoje, com a metodologia do diagnóstico molecular, você consegue tratar especificamente aquele paciente e ter uma resposta imunológica muito mais eficaz do que antigamente, consequentemente, com mínimos efeitos colaterais, né? Quase nenhum efeito colateral, até porque quanto mais específico o tratamento, mais seguro e eficaz para o paciente. E isso pode... bom, o senhor falou
deu aí explicações e exemplos, né, do que pode afetar a alergia em termos da questão da asma, né, tudo isso. Eu queria saber se a alergia, se você, por exemplo, não fizer nada, isso pode acarretar em alguma coisa, lá para frente, se você não se tratar ou continuar com continuar com essa alergia sem, né, um tratamento, sem isso pode ocasionar coisas mais graves? Muito boa, Sérgio. Essa pergunta é muito boa porque esse é o grande problema do paciente que não faz nada, né? Primeiro que nós falamos em 35% da população mundial tem algum processo alérgico, mas esses números aumentam muito em grandes cidades. Em algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, podem chegar até próximo a 50%, ou seja, cada 2 pessoas, uma tem alergia. Ou seja, são números impressionantes realmente, né? Mas não fazer nada quando você começa o processo de sintomas de alergia é muito perigoso. Eu acho que, bem na verdade, você está começando a ter sintomas leves, se informe sobre o controle de ambiente, né? Não precisa necessariamente tomar vacina, nem tomar remédio, nem nada disso. Não. Se informe sobre o controle de ambiente. O controle de ambiente pode resolver boa parte dos seus problemas, principalmente para quem mora em grandes cidades. Nós temos, inclusive, uma playlist no nosso canal no YouTube sobre controle de ambiente. Depois, se vocês quiserem, podem pesquisar. Mas, dando uma palhinha, como eu dei anteriormente, é forrar o colchão e travesseiro com napa, material impermeável do tipo napa ou PVC, evitar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia. Os bichinhos de estimação, não vai evitá-los, porque eu tenho um montão lá dentro de casa, seria um mau exemplo se fosse isso. Mas assim, não. Imagino. Eles vão manter os bichinhos, mas eles têm que ter o quartinho deles, eles têm que ter a caminha deles. Não podem. Mas tem que estar, pelo menos, haver uma higiene, né, desses... Exatamente. Vamos dizer assim, bichinhos de pelúcia, ou seja, tapete... Eu acho que quanto mais higiene, é a minha opinião, o senhor que diga, se o médico é o senhor, né? É verdade. Quanto mais higiênico, mais você higienizar aquele negócio, vai te evitar problemas, né? Vai evitar. E vai não estou dizendo que vai curar a sua alergia, não sei, se vai... ter exposição ao alérgeno do pelo do animal. E também o pelo do animal ele serve de alimento para o ácaro. Né? Tudo que tem pelo, pena, pele... serve de alimento para o ácaro, ou seja, o ácaro se alimenta da queratina descamada e mas o problema é que ninguém vai deixar de ter o animalzinho, né? Um cachorro de estimação, é difícil, um gato. Aí é que são elas, né, doutor? É verdade. E não, eu não aconselho, eles trazem alegria para a nossa casa, realmente são grandes companheiros, é uma amizade realmente muito grande e sincera, né? Que é algo que está faltando um pouco na humanidade hoje. A sinceridade. Exatamente. A gente tem essa sinceridade dos animais. Mas fazer o controle de ambiente não é deixar de fazer nada. Agora, se realmente com o controle ambiental você não melhorar, tem que procurar uma ajuda profissional para que o médico, então, possa lhe orientar da melhor forma. E lembrando, como eu havia falado para vocês anteriormente, uma rinite, uma simples rinite, ela pode levar a uma asma. Tá? Uma coisa simples, uma obstrução nasal, uma coceira nasal, uma coriza que sai ali e você acha que tomando um remédio recomendado pelo balconista da farmácia, aquilo ali vai te resolver. Não vai. A melhor forma, realmente, de você resolver seu problema é se consultando com o médico. O médico ele tem essa capacidade de entender o que está acontecendo com você. Quantos pacientes eu pego no consultório, eu pego também no Projeto Brasil Sem Alergia, que começaram com uma simples rinite e hoje estão com asmas complicadas. E lembrando que a asma, ela leva a um processo chamado remodelamento brônquico. O que é o remodelamento brônquico? É quando o brônquio da gente, que é uma estrutura que nós temos, que leva o nosso oxigênio para dentro do pulmão, esse brônquio ele começa a ser substituído por tecido cicatricial. Ou seja, o tecido normal do brônquio, ele sofre um processo inflamatório e acaba que formam-se cicatrizes. Fazendo uma analogia aqui, se a gente cortar aqui nossa mão, cortou a mão, não vai fazer um queloide? Usando em grosso modo, tá? Pelo amor de Deus, para os puristas de plantão. Vai fazer um queloide também aqui dentro do brônquio, entendeu? E isso aí é mais duro, é mais endurecido, muito mais do que a pele que nós temos aqui. Vai acontecer a mesma coisa com o brônquio. Então, o paciente, com o passar do tempo, ele acaba tendo um processo restritivo pulmonar muito grave, podendo inclusive levar a enfisema. Agora, você imagina um paciente que nunca fumou, que nunca teve, sempre cuidou da saúde,
começa um processo alérgico, uma rinite, isso aí é bobagem, deixa isso para lá, e daqui a pouco, daqui a 20, 30 anos, está com quadro de enfisema pulmonar por causa de uma rinite maltratada que evoluiu para asma e levou a enfisema. Então, isso não dá para acontecer, né? Então, assim, a melhor forma, realmente, de nós prevenirmos a doença é nós sempre fazermos tratamento precoce. Diagnóstico precoce, com médico e tratamento precoce, sempre é o melhor caminho. A gente está falando disso tudo, doutor, até o senhor citou a São Paulo, né, que é né, uma cidade, né, que a gente vive praticamente numa poluição, e é verdade, né? São mais de 8 milhões de automóveis, imagina, né? Eu moro aqui praticamente na Paulista, só tem mais ou menos ideia, né? Eu tenho, porque quanto... minha família é da região do Paraíso, perto da Paulista. Do lado aqui, né? Mas aí você fala, você pode sair de São Paulo, ir para uma... Claro, se você for para uma cidade de interior, né, doutor? Você vai respirar bem melhor, provavelmente a alergia que você tem, talvez lá no interior você não tenha mais, ou seja, amenizada, não sei, né? Aí é você que vai me dizer isso agora, né? É verdade. Mas tem famílias que não têm condição, né? Como é que eu vou sair daqui de cima se eu não tenho para onde ir, não tenho como, né, melhorar essa situação? Como é que faz? É verdade, e está muito definida essa questão da poluição com o agravamento do processo alérgico. Isso aí é algo que é indiscutível, isso. Mas a poluição causa só processo irritativo? Sim, mas ela causa processo irritativo, ela age no nosso epitélio, e você sabe que o grande problema do processo alérgico é a questão da barreira epitelial, a barreira dermatológica que nós temos, que é a pele, e também aqui a barreira intestinal em relação às alergias alimentares, e também a barreira brônquica, né, do epitélio brônquico. Então, assim, quanto mais agressão você tiver através de micropartículas que são eliminadas por queima de combustíveis fósseis, né, e também o próprio enxofre, né, o dióxido de enxofre, você vai ter processo irritativo nesse epitélio brônquico, e isso vai aumentar muito a possibilidade de você ter alergia, porque quando você tem esse epitélio, que é a nossa proteção, que é a nossa barreira, que vai fazer com que haja uma seleção daquilo que a gente inspira e expira para o meio interno, a gente tem aquilo ali agredido, então a gente acaba tendo uma agressão muito maior do nosso pulmão e, consequentemente, levando, então, a um processo alérgico com muito mais intensidade. Mas, Marcelo, espirro, é uma alergia? Como é que é isso? Você espirrar, pessoas que espirram constantemente, então, é alguma alergia? Pode ser? O espirro é um ato reflexo neurológico, né, do nosso sistema neurológico, de eliminar alguma coisa que está ali presente, que não está adequado. Pode ser, inclusive, também induzido... Mas isso não quer dizer que você tem alergia a alguma coisa? Não necessariamente. Às vezes você entrou em contato com um fragmento, por exemplo, de poluição, e aquilo ali causou um processo irritativo e você espirrou, né? Como o próprio ácaro, a própria poeira também entra em contato com o nosso nariz, libera a histamina, irrita e a gente espirra. O vírus também, quantas vezes a gente espirra e está eliminando uma infecção viral, né? Agora, quanta gente está espirrando e eliminando coronavírus. Então, assim, é algo realmente muito complexo, né? Agora, foi até bom você ter falado isso, Sérgio, que acabei lembrando da questão... E eu queria saber também, já emendando isso aí que você vai responder agora, então como é que você sabe que você está com alergia, com processo alérgico? Então, aí a primeira coisa é a consulta com o médico, né? A consulta médica, o exame clínico... Sim, mas você só vai a uma consulta com o médico, doutor Marcelo, se alguma coisa você está sentindo ou está acontecendo. No caso de estar espirrando constantemente. Se você tem um quadro obstrutivo nasal, crônico, e aquilo ali está te incomodando, você não está dormindo adequadamente, você está perdendo a concentração, você está tendo vários problemas, tem que procurar o médico, não tem jeito, né? Aí o médico ele vai coletar então uma história clínica e vai pedir os exames complementares. Entre eles, aquele que você mencionou, que são os testes alérgicos, que hoje a gente tem o próprio teste, o prick test, que é você pinga as gotinhas, e são feitos com extratos padronizados, com uma qualidade muito boa, são muito fidedignos, e também você tem os testes a nível molecular. Inclusive, o que é determinado é que a imunoterapia, a vacina de alergia, ela só pode ser feita a partir do momento que você tiver um teste alérgico positivo, principalmente o prick test, que é o principal. Você tem que ter o prick test, você tem que fazer o prick test para poder fazer a imunoterapia, que aqui é o único tratamento que muda a história natural da doença e que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico.
Agora, falando aqui, que eu até emendei a questão do Covid-19, que é outra queixa também, que a gente está recebendo muitos pacientes que chegam com Covid-19 aqui na clínica, perguntando: doutor, eu peguei Covid-19, fiquei curado, graças a Deus, mas eu estou com uma tosse, uma falta de ar que não melhora. Né? Isso aí é alergia? O que aconteceu? Será que eu Mas aí fiquei são sequelas da Covid, ela deixa sequelas, né? Mas aí tem relação com o processo alérgico. É muito importante isso. Porque, assim, Tá. usando como modelo a gripe ela tem estruturas proteicas na sua composição que induzem uma resposta que a gente chama resposta TH2 ou, mais recentemente, T2. E essa resposta T2, por sua vez, é a resposta envolvida no processo alérgico. Então, o paciente, muitas das vezes, quando pega gripe, ele pode evoluir para uma alergia respiratória, ele pode evoluir para uma rinite, para uma sinusite, para uma asma, e parece ser que a mesma coisa está acontecendo com o Covid-19. Ou seja, o paciente pega a Covid-19, se livra do vírus, o vírus não existe mais no organismo dele, mas ele fica com essa cicatriz sorológica para a questão do Covid-19. Então, assim, só concluindo aqui meu raciocínio e o recado que eu dou para os pacientes: não vamos ser anti-vacinas, precisamos nos vacinar. É muito importante, não só para a Covid-19, mas para todos os tipos de vacinas, inclusive a vacina da gripe. Tá? As pessoas, não vou tomar a vacina da gripe porque está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Não, isso aí é mito, é mentira, é fake news. Vacinem-se. Balela. Quanto mais você se vacinar, menos chance você vai ter de ter, inclusive, isso alergia. Aí. Não dá para tirar a possibilidade de você ter alergia, mas você vai diminuir bastante a sua chance de ter processo alérgico, inclusive com a vacina do Covid-19. Perfeito. Olha, doutor Marcelo, a gente chegou, não tem como, está estourando o tempo. Parabéns pelo Projeto Brasil Sem Alergia. Tomara que, né, essa sua jornada agora aí, né, nessas viagens para o Nordeste e outras regiões, né, ajude muito a população que a gente está bem necessitada, ainda mais por causa dessa pandemia que a gente está vivendo aí, né? Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado pelo carinho aqui com o projeto e conte sempre com a gente quando vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece aqui. Abraço. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Alesp Conecta. Conversei aí com o doutor Marcelo Bossuat sobre, né, essa questão toda que muita gente sofre. Ele disse que só aqui em São Paulo, né, numa cidade como São Paulo, do tamanho que é, 1 em cada 2 pessoas tem, né, esse processo, essa alergia, tem um processo alérgico, né? Então tem que se cuidar. Obrigado aí pela companhia e até o próximo programa.